Estamos começando mais um Braducast, o podcast oficial de Caxias do Sul, tranquilo? É isso aí, tranquilo. Estamos aqui com quem hoje, cara? Hoje estamos aqui com o Maurício Sense. Isso aí. Ele procurando a aprovação, tu viu ele? Tá de boa? Dá aquela Sense. Tá tranquilo. Mas enfim, Maurício, é um prazer te receber aí. Eu tenho certeza que hoje vamos conversar. Tem um assunto aí muito bom, muito bacana. Show de bola, inclusive, obrigado. Que é a primeira vez que a gente traz uma pessoa mais dessa área, né? De contabilidade, nesse setor. Importante. Isso aí, bem bacana, bem bacana. E tu tá de boa, tá tranquilo? Tranquilo, tudo certo, graças a Deus aí. E assim, vamos começar da melhor maneira já então, Maurício. Para contextualizar, todo mundo que entrou nesse episódio, seja conhecido ou seja não conhecido. Quem que é Maurício? Quem que é Maurício? Como que tu chegou até hoje, até aqui, até esse momento? Cara, a história é longa, mas eu vou tentar resumir aí para vocês, né, cara? Tranquilo, fica à vontade. Bom, Maurício, então, eu tenho 34 anos, sou natural aqui de Caxias do Sul, mesmo, né? Difícil encontrar gente de Caxias. Natural, né? Eu sou filho, então, meus pais não são empresários, né? Minha mãe é enfermeira aposentada, meu pai é funcionário público aposentado. Estudei nas escolas aqui da região, Madre Milda, passei pelo Santo Antônio, que nem existe mais esse colégio. Mas eu ia pedir onde é que fica. E estudei na FSG, também me formei ali em Ciências Contábeis. Trabalhei em vários escritórios, empresas aqui da região, empresas mais tradicionais como a Grale, enfim, sempre na área da contabilidade. E hoje estou com o meu escritório aí, que a gente vai falar sobre ele mais para frente aí. E esse é o Maurício. Eu tenho alguns hobbies, como eu estava falando para vocês. Tenho uma banda acústica aí com a minha esposa, a gente faz um som aí no final de semana. Gosto muito de academia, natureza, mountain bike, enfim. Mountain bike? Mountain bike. Massa. E, cara, esse é o Maurício. Qualidade de vida e trabalho aí. Assim, desde a tua formação, tu trabalhou na área de contabilidade, né? Seja como funcionário e agora como empreendedor. Sempre. Por que te atraiu essa área de contabilidade? Porque todo mundo, quando assim, pensa em contabilidade, pensa um monte de número, um monte de cálculo difícil, nunca quero isso na minha vida. Exatamente. Por que isso te atraiu? Cara, para ser bem sincero, assim, a minha decisão, na verdade, assim, os meus pais queriam que eu fizesse direito. Como meu pai é concursado federal, se aposentou por um concurso público, ele sempre quis que eu fizesse direito para ir para a área do concurso público, né? E eu até fiz 2 semestres de Direito na faculdade, lá na UX, mas nesse meio tempo eu estava fazendo um curso técnico em contabilidade no Colégio Carmo, que é um curso que bem tradicional aqui em Caxias, há muitos anos existe. E foi nesse curso que eu senti que eu gostava mais da contabilidade do que propriamente do direito que eu fazia na manhã, lá na UX, pela manhã. Então, o que levou aí eu decidir? Cara, quando eu vi que o contador tinha um domínio sobre a empresa, vamos dizer assim, no que diz a resultado da empresa, a economia da empresa, ao custo da empresa, que ele tinha um poder de ajudar um empresário muito forte, eu acabei tendo mais interesse em ir para essa linha de ajudar o empresário do que ir para a linha do direito, do concurso público ou, enfim, da justiça como um todo, entende? Então, eu acho que isso pegou muito forte e também é um conteúdo que eu gostei mais e entendi mais também com mais facilidade. Foi o curso técnico que me levou a decidir, foi então que eu tranquei o curso de Direito e fiz o vestibular para contábeis e daí foi onde eu decidi. E pra ti nunca teve aquele sentimento de, é um monte de número, o que eu vou fazer agora? Sim, cara, até que assim, a contabilidade hoje, pra te ter uma noção, eu uso 3 vezes a calculadora na semana e olhe lá. E olhe lá. Porque hoje ela é muito automática, ela é muito... existe muito sistema, software que trabalha com a questão dos números, com a questão dos cálculos. Então, o contador, desde a época que eu me formei, ele é mais um analista de números do que o cara que faz o número, faz o cálculo. Sim. Entende? Então, isso que eu também gostei bastante, que me levou a gostar mais ainda da área.
Claro que eu ia muito bem em matemática no colégio, eu ia melhor em matemática do que português. Português nunca foi meu forte, né? Sempre fui mais de exatas, né? Mas, por incrível que pareça, a contabilidade, o contador, ele não faz muito cálculo, sabe? Ele o sistema é muito automático, então existe muito cálculo por trás, mas é mais uma análise e uma conferência desses cálculos. E são cálculos simples, tipo mais, menos, percentual, regra de 3, né? Equivalência, alguma coisa assim. Não é nenhum cálculo, nenhuma raiz de quadrada, fórmula de Bhaskara. O problema é que os cálculos usa. simples vêm com um conceito difícil por trás, né? Porque do cara, é imposto de renda, daí é 22,5, 17, qual que aplica? Aí que tá, aí que cara. Aí que tá. Tu vê que o cálculo é simples, mas o impacto de 27% sobre a renda já é ruim. Né? Já é ruim, com certeza. Então, é mais nesse sentido. Assim. E tu falou que tu saiu da faculdade, trabalhou em grandes empresas e depois decidiu empreender. Como é que foi essa decisão pra ti? Por que tu decidiu sair do caminho tradicional e começar o teu próprio negócio? Ainda mais com pais, né, que seguiram o caminho mais tradicional. Isso foi bem interessante, assim, porque, não sei, eu, por exemplo, eu sou da geração ali dos anos 90, anos 80, né? E os pais, eles tinham muito aquela ideia, aquela crença de o filho assinar carteira, entende? Tem que assinar carteira e ter estabilidade. Esse é o principal. Então, gurizada com 15 anos já está no Senac, Senai, já para entrar no mercado e assinar carteira. Então, eu sempre tive essa ideia forte em casa, né? Comecei a trabalhar com 16 anos na empresa de imóveis de um tio meu. Com carteira assinada já? Já com carteira, e depois eu fiz o Senac, curso de auxiliar administrativo. Trabalhei no Mariane Artefatos de Couro ali no administrativo, também como menor aprendiz, para o quanto antes eu entrar no mercado de trabalho com CLT. Porque a CLT tinha vários benefícios, e FGTS, aquela coisa toda, que para os meus pais, como viveram disso sempre, era muito importante. Então foi bem complicado, assim, porque eu fui evoluindo nas empresas. Saí do Mariane, eu fui trabalhei num escritório de perito que fazia perícia. Daí eu já comecei a ter contato com a área contábil, também com carteira assinada. Depois eu fui para o Sense Contabilidade, que é um escritório aqui da região. É o mesmo sobrenome que o meu, mas não é da família, assim, é o sobrenome italiano aí. Também com carteira assinada. Fui para a Grale, também na área contábil, e para o Ederford, que é uma multinacional que tinha aqui em Caxias, também na área contábil. E desde quando eu estava no Sense, nesse escritório de contabilidade, eu comecei a bolar uma ideia de ter meu próprio negócio. Porque eu comecei provavelmente, como eu estava no meio do meu curso, na faculdade, e o curso ele tinha uma pegada muito do contador gerencial, eu comecei a analisar o escritório como, cara, se fosse eu, acho que eu, tipo, tu tá ali trabalhando e começa a pensar, poxa, se fosse eu, acho que eu faria diferente tal coisa, sabe? Ou algum momento olhar assim pro dono, pro proprietário e falar, cara, eu acho que eu daria conta de fazer isso, ou admirar o dono do escritório ou o chefe. Eu acho que quando tu admira o proprietário, o empresário, o supervisor, enfim, tu começa a se colocar no lugar dele. E eu, de certa forma, me colocava no lugar como proprietário também. E comecei a bolar essa ideia. Pensei, um dia eu quero ter meu negócio e tal, meu escritório, né? E na Grale, eu fui trabalhar na Grale, saí do escritório para ir para a Grale, mas com a perspectiva de meio que... Foi onde eu entrei na minha pós-graduação, que eu tenho MBA em Controladoria, Finanças e Auditoria, foi no sentido de pegar a experiência. Mas eu, sinceramente, fui com uma ideia de um dia ter meu próprio negócio. Então eu já entrei na Grale com a ideia de sair. Com a mentalidade. Com a mentalidade de um dia sair. Só que isso estava só dentro de mim. Ninguém sabia disso. Todo mundo achou que o meu sonho era, sei lá, ser contador da Grale. Sim. Né? Que é o nível mais alto que eu poderia chegar. Ou um executivo lá dentro da Grale, né? E por incrível que pareça, não, cara. Eu sempre pensei em ter meu próprio negócio. Fiquei na Grale por 3 anos e meio. Depois eu fui para o Ederford, que é uma multinacional aqui em Caxias. Trabalhei mais uns 2 anos e meio. E na Ederford,
surgiu uma oportunidade. Uma pessoa chegou para mim e falou, cara, tu já se formou em contabilidade, tá fazendo a tua pós e tal, eu tenho minhas empresas e eu não tô gostando do meu contador, tu não quer fazer elas para mim e tal. E tu daria conta? Eu falei, mas eu não tenho escritório, não tenho nada. Só que aquilo foi foi um incentivo muito grande, assim. Eu comecei a pensar em dar um jeito. Eu pensei, se eu instalasse o software de contabilidade no meu computador, eu tinha um computador gamer no meu quarto, né? Cara, vou instalar um software de contabilidade num PC gamer. E foi assim que aconteceu, cara. Eu peguei essas empresas, levei para dentro do meu quarto as caixas dos arquivos das empresas e comecei a fazer a contabilidade dessas 2 empresas em paralelo com o meu trabalho na Weatherford, como CLT normal. E foi indo que eu preferia ficar em casa fazendo a contabilidade das empresas do que acordar de manhã e ir para o Weatherford. E isso foi levando foi indo para um caminho assim que eu chegava em casa e ia trabalhar, entendeu? Porque parece que para mim aquilo era para mim, né? Aí eu estava montando o meu site também ao mesmo tempo, já do escritório, bolando logotipo. Na época tinha o MEI, que surgiu o microempreendedor. E eu falei, cara, eu vou abrir um MEI, um microempreendedor, porque na época o contador podia ser MEI, agora ele não pode mais, para tirar nota do meu serviço para essas 2 empresas que eu estou fazendo. E abri o MEI. E o meu CNPJ, que é de 26 de janeiro de 2015. Então a gente até fez 8 anos agora, pouco recente, o CNPJ. E chegou um momento, cara, que eu cheguei para minha supervisora lá da Weatherford e falei, olha, eu quero abrir meu negócio. Tenho um serviço aí em paralelo, em casa, e se tu precisar, eu posso ficar o quanto tempo tu quiser aqui na empresa para treinar alguém no meu lugar, mas a minha ideia é ter meu escritório. Decidi isso, sabe? E no mesmo tempo, meu pai, ele tinha uma garagem, que foi a casa onde eu nasci, lá no bairro Medianeira. E a garagem da casa, ele estava pensando em transformar aquela garagem numa sala comercial, nesse tempo. E aí meio que bateu as ideias. Ele chegou para mim e falou, Maurício... Porque daí eu falei em casa, né, das minhas ideias e tal. Ele falou, se tu quiser trabalhar na sala ali, que eu vou montar, uma sala de mais ou menos 30 metros quadrados, já legal, assim, eu não vou alugar ela. Daí tu pode montar teu escritório ali. E foi assim que começou. Eu pedi, daí fiz um acordo lá na Weatherford, pedi para sair, treinei uma pessoa no meu lugar, e todo o valor da rescisão que eu ganhei lá, eu montei meu escritório nessa sala. Investi no escritório. Só que eu investi muito pouco, porque eu não tinha mais, eu só tinha 2 empresas, né? Aquelas 2 empresas, elas só pagavam o sistema de contabilidade, né? E foi assim que eu comecei, cara. Foi com a rescisão da empresa que eu trabalhava, que eu montei meu escritório e comecei atendendo 2 empresas que praticamente pagavam só o sistema, do meu PC gamer lá, que eu tinha lá no escritório. Inclusive tu levou esse PC? Levei esse PC para não precisar gastar com o computador, cara. Tudo foi assim, foi bem difícil. Tu não tá com esse PC até hoje, por acaso? Não. Ia ser louco se tivesse. Mas ele ainda é teu? Não? Vendi. Já se desfez dele? Tudo bem. Vendi, eu precisava do ar-condicionado. Vendi, não tava dando. Cara, que bacana. E assim, é uma experiência legal, assim, uma história legal de se saber. Porque tu teve a experiência de estar no emprego e ter que falar que tu iria sair desse emprego para criar uma nova empresa. Como que foi essa transição? Porque tu disse que tu teve que treinar alguém também, né? Sim. Cara, assim, eu tive bastante resistência em casa, tá? Vou ser bem sincero, meus pais super apoiaram, mas ao mesmo tempo eles me deixaram com medo de abrir mão de algo seguro que eu tinha para abrir algo duvidoso, né? Que era ter um escritório. Os riscos altos, né? Com vários riscos. Então, inclusive eu também não tinha certeza, porque dentro da empresa eu fazia uma atividade em específico, né, da contabilidade.
E a partir do momento que eu passasse a ser um contador de uma empresa, eu ia ter que fazer RH, eu ia ter que fazer fiscal, contabilidade e outras áreas. Então eu também tinha muito, além do medo de prestar o serviço e atender o cliente, eu tinha muito medo de também não dar certo, de não conseguir clientes. Eu tinha vários medos, né? Mas, cara, eu acho que todo empresário ele tem que ter essa coragem, sabe? Acho que essa coragem é um pouco de fé com coragem, sabe? De saber que vai dar certo. E se não desse certo, eu voltaria ao mercado de trabalho também. Eu tinha um bom currículo, enfim, né? Não era algo também, vou apostar todas as minhas fichas ali. Então, foi nesse sentido, cara. Mas no fim, meus pais me super apoiaram. Quando eu vamos dizer assim, saí da Weatherford, aí, cara, eu comecei a divulgar o escritório para todos os meus amigos, familiares, assim, ó. E o legal é que eu consegui mais alguns clientes ali nesse início, nesse primeiro ano. Agora, de pagar só o sistema, tá pagando o sistema internet, né? O sistema internet. E depois o sistema internet e o meu plano de saúde, porque eu tive que abrir mão lá do plano que eu tinha na empresa. O celular também, cara, que era pré-pago, daí eu consegui fazer o celular pós-pago. Cara, eu dei tipo, meu gráfico assim, ó, desceu lá embaixo e começou a subir, sabe? Só que a subida dele era muito mais rápido do que a minha subida, do que o meu gráfico dentro das empresas, entende? Sim. Então, comecei a conquistar de novo o que eu tinha com a entrada dos clientes. Mas eu fiquei trabalhando sozinho de 2016 até 2018. Até 2018. 2 anos sozinho. Eu fiquei 2 anos sozinho. Eu cheguei na faixa dos 28, 30 clientes. Caraca, sozinho. Sozinho. E aí foi que eu decidi treinar uma pessoa ali. Ali em 2018 eu comecei a ficar muito ansioso, muito estressado. Sim. Já senti que eu não era mais a mesma pessoa. E daí foi aí que eu aprendi que o empresário precisa aprender a delegar funções. Em 2018 em diante, que foi quando eu contratei a minha primeira funcionária, foi onde eu tive essa primeira experiência de eu solicitar para a pessoa fazer uma coisa para mim. Foi estranho, mas, cara, isso foi um ganho enorme, assim. Eu consegui botar mais 20 clientes, entende, com essa pessoa. E ensinei tudo para essa pessoa, né? Na época, a pessoa não sabia nada, né? E eu ensinei tudo para ela e, graças a Deus, assim, foi entrando cliente, a pessoa foi assumindo mais coisa. Tipo, ela já pegou e já assumia toda a parte contábil, daí eu ficava só com o fiscal e a folha. E foi indo. Depois eu peguei uma pessoa no fiscal, daí eu ficava só com a folha. Depois eu peguei uma pessoa na folha, daí eu fiquei só com a gerência do escritório. Então foi gradual, mas de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos. Não foi é escalando. algo assim que, cara, vou abrir meu negócio, já vou entrar com 3 funcionários e aquela coisa. Não. Foi um passo por vez, assim. E todas essas pessoas, esses meus colaboradores, todos eles eu ensinei tudo, até para ter um custo menor na época. Porque uma pessoa hoje com experiência, ela tem um custo bem mais alto para a empresa. Então eu preferia pegar uma pessoa que está estudando, né, ciências contábeis, ensinar, treinar e formar dentro do escritório. E essas pessoas até hoje me ajudam, né, no escritório. E hoje, enfim, hoje eu fico com a parte mais gerencial e aquela parte mais os abacaxi, vamos dizer assim, né, do escritório. Só a parte boa. Só a parte boa. Só a picanha da empresa. Cara, e lá no começo, tu sentiu muito medo de tipo, cara, não devia ter saído? Começou a duvidar da tua decisão? Cara, no início eu cheguei a duvidar algumas vezes, assim. Mas eu nunca tive um medo maior do que a fé. Ou a certeza de que eu ia conseguir passar por aquilo. No início, por exemplo, como eu falei para vocês ali antes, eu tinha que fazer todas as áreas. Além da cobrança, do financeiro, do escritório, né? E ali, em determinados momentos, eu sentia um certo medo, assim. Tipo, tava tão bom lá na empresa. Tô fazendo agora por causa de 2 clientes, né? Mas eu tinha muita fé que aquilo ia... Cara, que ia entrar clientes, que ia vingar. E o meu negócio,
querendo ou não, é um negócio que, se tu prestar um bom serviço, é muito difícil o cliente sair. Tu consegue fidelizar o teu cliente. Isso é muito bom no negócio, sabe? No serviço. E eu sempre priorizei a qualidade do serviço e nunca tive uma perda de cliente assim que me impactasse. Enfim, sempre foi agregando. Isso foi me dando mais motivação, sabe? Mais motivação. Então tive medo, sim, tive vários medos. Medo de... não só medo de largar a estabilidade, mas eu também tive medo de errar naquele meu negócio. Por exemplo, se eu tomar uma multa para esse cliente, eu não sei direito ainda toda a parte da folha, se eu errar com uma folha de pagamento, se eu calcular uma rescisão errada de um funcionário, ele for lá no sindicato e me processar, sei lá, pensava um monte de coisa assim, sabe? E a gente, cara, ia dormir com medo, mas com muita coragem e com certeza que o negócio ia vingar, assim. Eu acho que é bem legal isso, sabe? E hoje, depois de 8 anos, né? Que tu passou por... Imagino que tenha passado por muitas dificuldades e decisões importantes. Tu acha que esse medo, ele trouxe pra ti algo bom ou algo ruim? Porque muitas pessoas pensam assim, o medo é algo ruim. As pessoas entendem que o medo é algo ruim, mas na verdade o medo só é um mecanismo de resposta, né? Mas a tua experiência, como é que foi isso? Cara, o medo, ele é um mecanismo de resposta, de defesa, né? Eu acho que o medo, ele é bom até determinado ponto. Porque se tu tem muito medo, provavelmente tu tem insegurança junto, entendeu? Então, assim, eu tenho medo de quê? Eu tenho medo de tomar uma multa, de esquecer de fazer uma declaração, de fazer um processo errado. Então, o que eu tenho que fazer para diminuir esse medo? Fazer um curso, me especializar nessa parte dessa declaração. De repente, o conhecimento diminui o medo, né? Porque muitos dos medos são imagináveis, né? Então, esses medos imagináveis que a gente faz na nossa cabeça são mecanismos de defesa. Isso é bom, né? Até certo ponto, para tu se preparar, né? Mas não em demasiado, não muito forte esses medos, porque aí tu acaba pensando só nos medos e acaba não progredindo no resto. Então eu acho que quanto mais conhecimento tu tiver no que você está fazendo, quanto mais segurança tu estiver na tua área, menos medo tu vai ter. Tu vai estar mais tranquilo. E aquele medinho assim sempre é bom, sempre é bom. Então tem que ter esse equilíbrio, sabe? Eu acho que ele é bom, mas até certo ponto, assim. É uma cautela, o alerta é sempre bom. Porque no momento que tu vê o alerta, tu fica mais aqui. Tem que tomar mais cuidado. Exatamente. Então, muito empresário vai abrir empresa com muito medo. Muito medo. Tenho muito medo de abrir empresa, mas eu quero muito abrir essa empresa. Aí ele chega lá no escritório e eu calculo todos os impostos, faço uma simulação daquela empresa de 1 ano, né? Um cenário de 1 ano de empresa. Aí o medo dobra. Cara, aí que tá. Aí, ou o medo dobra, ou o medo baixa. Porque ele acabou vendo que não é um bicho de 7 cabeças, né? Sim. Então, às vezes o medo ele é muito imaginário. Ele é muito mais por falta de segurança ou conhecimento do que um medo real, vamos dizer assim, entende? E puxando esse gancho que tu falou, que chegam as pessoas para começar os negócios, assim, o empreendedor. Quais que são os detalhes dentro da contabilidade, dentro do mundo empreendedor, que sempre passam despercebido pelo empreendedor? Algo que ele deveria prestar mais atenção, mas ele acaba esquecendo. Existe de tudo, assim, meu. Tem empresário que é muito organizado. Chega lá querendo abrir um negócio já com uma planilha. Ele fez a planilha, assim. Cara, eu meio que... Claro, ele erra ali umas alíquotas de impostos, uma coisa assim, mas ele é muito organizado. Tem empresário que quer abrir uma empresa e não tem os R$1.000 para abrir a empresa. Daí, o cara já fica pensando, né? Acho que vai faltar planejamento aqui. Enfim. Eu já tô vendo o que vai acontecer aqui nessa empresa. Mas tem de tudo, assim, cara. Mas o que eu vejo, assim, os empresários têm muito medo da carga tributária hoje. E ela não é assim... Ela é alta aqui no Brasil, mas existe meios de tu conseguir diminuir essa carga tributária.
Seja com planejamento tributário, seja com reajuste de preços, enfim. E os empresários, eles têm muito medo disso. Eles têm muito medo. E eles, por exemplo, assim, eles já chegam para mim, eu quero abrir uma empresa, mas quanto que eu vou ter que sonegar, por exemplo? Cara, tu nem abriu uma empresa. Cara, eu fico pensando, tu nem abriu uma empresa, cara. Sabe? Aí eu coloco no papel, né, e mostro para ele que mesmo sem sonegar, que faturando certinho, a empresa dele tem resultado. Que ele pode conseguir mais resultado com outros meios, como baixar o custo da empresa, um planejamento tributário, enfim, várias formas de economizar. Então, assim, é um pouco de falta de conhecimento do empresário. Eu acho que ele tem que ter um planejamento melhor da empresa, né? E não abrir empresa quando aquilo, por exemplo, eu estou apertado, eu vou abrir uma empresa. Cara, eu estou indo mal, eu vou abrir uma empresa, entendeu? Não que a empresa seja a solução, mas a empresa ela tem que ser planejada. Sabe? Ela tem que ser planejada. Hoje, mais de 70% das empresas fecham nos primeiros 2 anos. É falta de planejamento isso. Entende? Não é só carga tributária, enfim. E já que tu comentou de sonegação, a sonegação ela é bastante comum, principalmente no Brasil, né? Enfim, das maneiras mais ilegais e mais incríveis, com todo respeito e com todo perigo também falando, porque cada coisa que aparece por aí. O brasileiro é criativo demais. Qual que é o perigo de uma sonegação? Cara, perigo de cadeia, né? Sonegação é crime, né? Sonegação é crime penal, né, cara? Então, a partir do momento que isso é provado pelos órgãos aí públicos, não tem, né? Esquece. Não tem mais jeito. Não tem jeito. Assim, eu acho que talvez eu não tenha direcionado minha pergunta certa, mas assim, é fácil de uma empresa ou uma pessoa, tanto faz, fazer uma sonegação e é fácil para um órgão, para um ente descobrir essa sonegação? Hoje sim. Hoje é fácil. As duas, é fácil fazer e é fácil descobrir? Sim. Hoje sim. Hoje o mundo, ele está muito... O mundo não, a parte... aqui no Brasil, a Receita Federal, acho que é um dos órgãos que mais investe em tecnologia no país. É assim um sistema tributário de arrecadação exemplar, a Receita Federal. E assim, cara, eles têm acesso a todas as movimentações bancárias. Hoje a gente tem o Pix aí que está... né? A gente recebe dinheiro por Pix. Isso veio mais mais uma movimentação bancária, né? E hoje a gente tem a nota fiscal eletrônica, que não é mais aquela nota em papel que a gente preenchia com carbono, né? Agora é a nota, o DANF. Isso tudo tá na Receita Federal. Então, cara, eu acho que futuramente o trabalho do contador vai ser mais gerencial do que apurador de imposto. Eu acho que o imposto vai vir calculado já pela Receita. Pelos Correios. A mesma coisa a declaração de imposto de renda. Hoje a gente faz a declaração de imposto de renda manual. Mas tu transmite errado, tu cai na malha fina, porque a Receita já sabe o que tu deveria ter informado. Isso é lindo. Então eu tenho certeza que um dia a declaração de imposto de renda vai vir uma DARF, igual a IPVA, sabe? Igual a IPVA. Vai ter que pagar até tal data e é isso. Tu já tem CPF na nota, então a Receita já sabe o que tu compra, né? Ela já sabe o quanto que tu vende com a nota fiscal eletrônica, ela já sabe quanto que movimenta na tua conta corrente. Ela já tem todos os acessos, então hoje é muito fácil, tá? Hoje tu acha que está muito longe essa automatização do imposto de renda? Cara, eu acho que não, viu? Eu acho que... Ano que vem? 5 anos, eu acho, cara. Eu acho. Tô chutando. Sim, claro. Aqui a gente tá fazendo... Cara, hoje em dia, a declaração de imposto de renda uma vez era papel. Depois ela passou a ser online e papel. Agora ela é só online. Agora ela tem aplicativo. Daqui um pouco... Cara, daqui a pouco... Pensou, declarou. Daqui um pouco tá assim. Daqui um pouco só tem que pagar a conta, né? Eu acho que assim, a sacada que o governo vai fazer daqui a alguns anos é trazer essa nota fiscal automática, manda pelo e-mail e vai ter lá uma taxa de imposto de renda, 35 reais. Isso aí, cara. 35 reais para te receber a tua taxa, mais o imposto que tu tem que pagar. Isso aí.
E como a tabela do imposto de renda não é atualizada, cada ano que passa, mais brasileiros têm que fazer a declaração, né? Sim. Então a arrecadação aumenta. Com certeza. Foi o que aconteceu no governo anterior, no governo do Bolsonaro, no fim do governo, né? Que eles diminuíram os impostos de diversos produtos e, consequentemente, diminuiu a sonegação, né? Sim. Cara, é um caminho, né? Pode ser um caminho. É a mesma coisa um pedágio, né? Sim. Se tu colocar ali a R$2, todo mundo vai passar e vai pagar. Se tu botar 18, vai ter um desvio. Vai ter um desvio. Entendeu? Então, eu acredito que o sistema tributário deveria seguir essa linha. Fazer um imposto mais em conta, mais barato, e aumentar até a fiscalização e fazer com que as pessoas paguem aquele imposto mais barato. Sabe? É a curva de Laffer, né? E até porque... E tem a outra pegada também, cara, que uma grande questão que o empresário, que eu percebo que ele não gosta, é que ele paga o imposto, mas não tem o retorno do imposto, né? Entendeu? Então, tipo, cara, eu vou pagar isso aqui, mas, cara, eu coloco meu filho num colégio particular, eu tenho que pagar segurança privada, eu tenho que pagar plano de saúde, entendeu? Então, esse imposto, eu tenho que pagar pedágio porque o asfalto que eu viajo é esburacado. Então, tem esse pensamento do empresário muito forte também. Existe essa sonegação não só porque ele quer ganhar mais lucro, mas porque ele é indignado a pagar o imposto, porque não tem retorno, entende? Tem esse motivo também, que deveria ser pensado pelos órgãos aí públicos, né? Aí o cara sai e diz, imposto é roubo. Que é o que geralmente acontece. Que é o que geralmente acontece. E puxando mais para tua empresa, a gente acabou nem comentando ainda da história da tua empresa, né? Sim. Até do nome. De onde surgiu esse nome? Obviamente do teu sobrenome, mas qual que seria a história do Como nome, decidiu, né? Como decidiu? Cara, eu pensei, cara, Conde, Contabilidade, Essência e meu sobrenome. Cara, foi o primeiro nome que me veio na cabeça. Eu pensei até em colocar um nome, tipo, um nome que não tem nada a ver com o meu sobrenome, sei lá, existe nome vários... estilizado, assim. Sei lá. Mas eu curto meu sobrenome, eu acho que tem uma pegada que iria pegar também, tipo, com relação à minha pessoa. Tipo, acho que eu queria seguir o sobrenome da família ali e tal, na empresa, tradição. Sabe? A tradição, acho que meu pai ia gostar também, entendeu? E, cara, por incrível que pareça, quando eu fiz o nome da minha empresa, eu fui pesquisar sobre numerologia para ver se os números das palavras davam certo. Nossa. E deu certo? Cara, deu certo, sabe? Tinha que dar o número 10, se eu não me lembro, e deu. Consense dava, sabe? Daí eu escrevi, mas é Consense e Contabilidade. Daí somando as duas palavras também dava o mesmo número. Então é esse aí, fechou. Que legal, cara. Tu fez o nome, mas teve a aprovação. Teve a aprovação divina aí, cara. Daí não tem erro. Esse nome aí já era. E hoje, depois de 8 anos que tu passou frente a essa empresa, né? Sozinho, com uma pessoa, com 2 pessoas, com 3 pessoas, não sei quantas pessoas agora colaboram contigo, mas qual que tu viu que foi a maior dificuldade? Foi quando tu estava sozinho que tu tinha que fazer de tudo um pouco, inclusive RH, ou é agora quando tu pega só os abacaxi que tu tem que tomar decisões mais gerenciais e mais de líder, né? Liderança, isso. Cara, eu acredito que é quando eu estava sozinho, era bem mais difícil. Porque eu tinha que fazer os 2 papéis. Né? Eu tinha que fazer os 2 papéis. Depois que eu comecei a colocar funcionários, começou a melhorar. Eu prefiro ficar com a parte mais gerencial e dar entregar para o meu cliente um contador gerencial que ajuda ele a pensar do que entregar só a guia de imposto, sabe? Então, para mim, ficou legal agora. Hoje eu tenho 4 funcionários, mais uma terceirizada, 5 pessoas envolvidas lá. E hoje cada um é responsável por uma área. Então, hoje, um grande desafio que eu tenho
é ter o controle, claro, né? Porque aí tu vai perdendo o controle. Quando tu começa a colocar funcionários, tu vai perdendo o controle. Ao longo da empresa, tu vai perdendo o controle e começa a ficar uma loucura. Tu começa a perder o controle interno, né, da empresa, entendeu? Então, eu investi num software, a gente tem lá no escritório hoje, que ele é um controlador de tarefas de todos os setores que eu tenho. Então, todos os setores que eu tenho de contabilidade têm as determinadas tarefas e eu tenho acesso ao andamento dessas tarefas no meu celular ou no meu notebook. Então, eu consigo ver, por exemplo, se o setor de contabilidade está com as tarefas em dia. E consigo ver as tarefas. Vou dar uma conferida aqui. Por exemplo, hoje, todo o balancete, que é o demonstrativo contábil que vai para o cliente, eu tenho que analisar antes de ir. Beleza. Mas eu consigo entrar aqui no setor contábil, nesse aplicativo, e ver quantos balancetes estão prontos e quantos falta fazer. Então eu tenho controle de todos os setores lá do meu escritório. E isso me deu tranquilidade, que diminuiu aquele medo de perder o controle, a insegurança. Então hoje, existe vários medos também, né? De tu ter pessoas trabalhando para ti, mas existem ferramentas que te ajudam a te dar segurança. E por exemplo, esse software que eu consigo controlar todas as tarefas lá do escritório, até os atendimentos que a gente tem por WhatsApp. A gente atende muito cliente por WhatsApp. Preciso desbloquear o telefone. A Siri aqui. A tecnologia tá ativa. O WhatsApp que a gente atende pelo escritório hoje, eu tenho acesso a todas as conversas de todas as funcionárias. Eu consigo ver elas conversando com os clientes. E isso me dá segurança. Porque, imagina um funcionário teu, né, agindo de uma forma que tu não gostaria ali, tratando o cliente meio grosso, meio seco, enfim. E os clientes são pessoas, né? Sabe como é lidar com pessoas, ainda mais com o dinheiro das pessoas. Principalmente. Né? Principalmente. Então eu tenho acesso a essas conversas. A gente tem uma certa inteligência artificial no nosso WhatsApp, onde o cliente dá um boa tarde lá e ele vem um índice para ele escolher uma opção, se ele quer para o setor fiscal, setor contábil, falar comigo, né? Para ser atendido mais rápido e já ir para o funcionário certo, para o setor certo. E o WhatsApp hoje, cara, ele ninguém mais liga para o escritório, cara, para o fixo. É só o WhatsApp. Digitalmente. É só o WhatsApp. Tu já pensou em cancelar o telefone? Já pensei, cara. Só deixar o WhatsApp. Eu só recebo ligação de fornecedor querendo oferecer serviços. Vamos fazer uma parceria e tal. E o WhatsApp é o que funciona, assim. E também tem uma questão legal, é que além de eu ter acesso às conversas no WhatsApp do atendimento do escritório, eu consigo ver quais são os clientes que mais fazem perguntas. Quais são os clientes que mais exigem atendimento. E isso é importante para mim, porque na hora de reajustar honorários ou falar com o cliente, eu sei que aquele cliente me demanda um certo tempo. Né? Além do operacional lá dentro, ele faz várias perguntas durante o mês sobre o serviço. Então, hoje, com essas ferramentas que eu tenho, é muito melhor do que quando eu era sozinho. É muito melhor. Claro que tem que ter essas ferramentas. Tem que ter esse investimento aí em tecnologia, né? E assim, tu comentou bastante de funcionário agora. É uma pergunta que a gente costuma fazer, principalmente para empreendedores. Hoje, tu falou que 5 pessoas, né, colaboram ali para a empresa, sendo uma terceirizada, né? Então, de maneira fixa, são 4 pessoas. Contando contigo isso? Não, daí sou mais um. Como tu já parou para refletir que 4 pessoas, nua e cruamente, dependem desse emprego, dependem do serviço para talvez sustentar a família, sustentar uma casa? Sim. Assim, como que foi essa tua reflexão? Cara, eu acho isso gratificante, assim. Para mim, isso é... Por trás de todo empresário tem que ter isso. Não só o negócio em si. Tem que ter esse lado humano. Esse lado humano. De tu tá fazendo uma boa ação, uma ação social, vamos dizer assim. Tu tá empregando pessoas. E, cara, é muito interessante isso. Porque um dia eu estava do lado desses funcionários, sabe? Eu estava desse lado.
E eu sei muito bem como é que é. Então, para mim é muito gratificante isso. Eu dou maior qualidade possível para os funcionários do escritório, maior liberdade, assim. Hoje eu sou um chefe, vamos dizer assim, um líder que exige bastante resultado, mas não fica cobrando, por exemplo, coisas do tipo, se atrasou 2-3 minutos, saiu 2-3 minutos antes, enfim. Ou tá indo muito no banheiro, enfim. Cara, tem chefe assim que é bem complicado. E eu prezo muito pela liberdade das pessoas que estão trabalhando lá, elas são ficam super à vontade lá no escritório, deixo uma música lá, ambiente, elas às vezes pedem lanche e tal, cara. Quando elas vêm conversar comigo, por exemplo, assim, para pedir um aumento, um negócio, a gente tem uma conversa bem particular sobre a família, como é que está a tua família, sei da família delas, o que está se passando dentro de casa, das minhas funcionárias, entendeu? Então, isso para mim é uma relação mais do que um chefe e um funcionário. Cara, eu tenho toda uma relação, sabe? Eu sei o que elas passam, enfim, as dificuldades, e é bem legal isso aí. Eu acho que todo líder ele deveria se envolver um pouco mais com a vida particular dos funcionários, não só cobrar. Porque existe uma pessoa ali, entendeu? Como tu falou, uma pessoa que tem uma família por trás, filhos e pais, enfim, e isso é bem importante, cara. E tu sente que essa habilidade de liderança mesmo, é algo que sempre foi natural pra ti ou foi algo que tu desenvolveu durante o negócio? Não, desenvolvi. Tanto é que a primeira funcionária que eu tive, ela sentou na minha mesa um dia, eu quero conversar contigo. E aí ela sentou na minha mesa e começou a chorar, cara. E daí eu fiquei assim, o que eu vou fazer, cara? Vou chorar também? O que eu vou fazer? Fiquei sério, assim. Eu não sabia se eu levantava, eu dava um abraço nela, né? Porque quando tu vê uma pessoa chorando, tu dá um abraço. Mas é minha funcionária, não vou abraçar, né? A pessoa ali, vou estar meio invasivo e tal. Cara, bem complicado. Fui aprendendo isso aí. Inclusive, se tem uma área que eu ainda pretendo aperfeiçoar, é a gestão de pessoas. Porque, cara, tem muito conteúdo em cima disso. Cada pessoa é de um jeito. Existe muita coisa particular por trás na mente das pessoas, tu nunca sabe. Então eu tô aprendendo muito ainda, né, com essa parte de gestão de pessoas, de falar com o funcionário, de elogiar o funcionário quando elogiar, de solicitar uma demanda, solicitar algum serviço, alguma função que não é bem da função, enfim. Coisas assim, a gente vai aprendendo com o tempo, cara. É bem interessante. O isso empreendedor, ele vem para trazer o sucesso para o cliente, né? Sim. Seja através de um serviço ou através de um produto, né? Para realmente matar uma dor. E o que vai ser do empreendedor que mata a dor do cliente, mas não mata a dor do seu funcionário, do seu colaborador? Aí a gente tem vários casos. Ele está dando um tiro no próprio pé. Ele está desmoronando o castelo que ele mesmo construiu, né? Não valorizando aquela pessoa que está dentro. E, cara, vou te dizer, se o empreendedor, o empresário, não está agindo de certa forma, uma forma certa ou valorizando os funcionários, os clientes não vão ser bem atendidos, entendeu? Porque os meus funcionários falam mais com os meus clientes do que eu. Se eu não valorizar esses funcionários ou esses funcionários não estarem contentes com o trabalho, quem vai ser mal atendido vai ser o cliente e essa consequência vai ser minha lá no futuro. O meu funcionário vai ir para outro escritório, enfim. E o meu cliente eu vou perder, entendeu? Então, eu acho que uma coisa leva a outra. Eu acho que primeiro tu tem que estar bem dentro, mostrar para o funcionário qual é o propósito da empresa, fazer essa ligação, mostrar para o funcionário que tu tem uma certa empatia com a vida particular dele, entende? Que tu não tá ali só porque ele tá te prestando um serviço. Tu tem uma certa empatia, tu valoriza
esse funcionário, de repente com curso, com uns benefícios, conversa, feedbacks que tu tem que dar de vez em quando para o funcionário, não deixar ele largado, enfim. Cara, isso tem uma consequência enorme no atendimento ao cliente. Enorme. Tanto é que eu fiz uma pesquisa esses dias para os meus clientes, uma pesquisa para todos eles, de como estava sendo o atendimento do escritório. Né? Faz um mês que eu fiz essa pesquisa. E todos responderam muito bom ou ótimo. Tipo, tinha ruim, regular, bom, pode melhorar, muito bom e ótimo. Todos responderam muito bom e ótimo. E às vezes eu pergunto no privado, assim, no WhatsApp, para algum cliente mais próximo, enfim, como é que está o atendimento. Sempre elogiaram. Então, o funcionário hoje é a cara da empresa, né, cara? É a cara da empresa. E, assim, qual que foi a maior dificuldade que tu teve lá atrás, na hora que tu estava abrindo o teu escritório? Porque tu teve um atalho, pode-se dizer assim, que teu pai te deu um espaço, né? Isso é um baita de um atalho. Isso é um baita de um atalho. É um custo. Exatamente. E, assim, qual que foi uma das maiores dificuldades que tu teve na hora de abrir? Sim. Cara, a maior dificuldade foi o conhecimento em áreas que eu não tinha domínio, assim. Foi esse conhecimento. Fiquei com muito medo de... Por exemplo, eu peguei uma empresa, aquelas 2 empresas. Eu manjava de tudo da contabilidade da empresa, da área contábil, porque hoje a área contábil é dividida em 3 áreas. Fiscal, contabilidade, que contabilidade seria os registros e elaboração de relatório. Fiscal, que é apuração de imposto. E folha de pagamento, que é a parte de RH. Folha de pagamento, eu não tinha nenhum contato. Nunca tive profissional. Só tive a disciplina na faculdade. Então, foi o maior desafio, foi fazer a folha de pagamento e um pouco da parte fiscal. E aí entrou meus... Né, a gente tem que sempre conhecer pessoas, né? Quanto mais pessoas a gente conhece, melhor. Que eu tive amigos na faculdade, amigos de escritórios que eu trabalhei, que me ajudaram a fazer as primeiras tarefas dessas áreas, me ensinaram, eu fui anotando, fui fazendo. Até que depois ficou só aquela conferência e eu fui aprendendo e foi. Então, a dificuldade foi nisso aí, nesse sentido. Mas, graças a Deus, sempre tive amigos e pessoas da área para me ajudar. Isso foi a gente vê como é importante, independente da área. Sim, independente da área mesmo, o networking sempre vai ser uma das áreas mais importantes. Independente se é empreendedor, se é CLT, se não é nada. É verdade. E já que tu tocou nesse assunto, o network para mim foi um desafio. Eu sempre fui um cara muito reservado e introspectivo, assim. Quando eu trabalhava em empresa, assim, falava com o pessoal do meu setor, sim, me dava muito bem com o pessoal do meu setor, mas fora disso já não me relacionava muito com os outros setores, nas empresas, enfim, muito tímido, sempre fui muito tímido. E cara, depois que eu abri o escritório, essa parte de network, assim, pra mim, assim, ó, deslanchou. Cara, eu fui obrigado a falar com pessoas que eu não conhecia, eu fui obrigado a ir em lugares que eu não me sentia bem para fazer contato, eu fui obrigado a adicionar gente no Facebook que eu mal conhecia, trocar conversa para pedir uma parceria, uma ajuda. Cara, isso, assim, ó, foi na força no amor ali, mas... E hoje é uma coisa natural, assim, né? Hoje, ali, fiz parte da CDL Jovem ali, tenho vários contatos, enfim, graças a Deus aí muitos clientes são meus amigos, que eram meus amigos, são meus clientes, enfim. Então, eu acho que quanto mais network a pessoa for ter, mais soluções para alguns problemas ela tem também, entendeu? Agora que tu tocou nesse assunto de CDL, como que tu chegou na CDL e qual que é o teu papel dentro da CDL, o que tu faz? Cara, a CDL Jovem, eu cheguei ali por meio de uma indicação de um cliente meu, que ele fazia parte, agora ele está na CDL Master, vamos dizer ali, e eu, cara, fui lá e curti o pessoal, né? Gostei bastante da galera, uma galera muito...
um perfil empresário, assim, um perfil de empreendedor, gostei bastante da galera e resolvi participar. Mas é algo também que um dos meus principais objetivos foi fazer network. Foi conhecer pessoas ali dentro. Tem a parte da CDL, que são os eventos que a CDL faz. Mas isso é tudo, né, não tem remuneração, não tem nada, isso é tudo na boa, assim. Entendeu? Então foi por isso. E eu fiz parte da campanha de impostos lá em 2018 e no ano passado, 2019 também eu fiz a campanha de impostos. 2020 e 2021 teve a pandemia, a gente ficou meio parado e no ano passado eu fiz parte eu fui diretor de departamento de relações institucionais e patrocinadores para a CDL Jovem. E esse ano a gente não começou ainda as ações aí, está de férias, então vamos ver o que vai ser esse ano. Mas bem legal. Eu queria entrar no assunto agora, que foi o assunto que foi onde eu te conheci, onde eu te achei, que foi o do Prêmio Jovem Talento Empreendedor. Ah, sim. Como foi para ti esse momento? Cara, isso foi muito gratificante, assim. Foi muito legal. Ganhar esse prêmio foi, assim, emocionante para mim, porque veio um filme na minha cabeça desde lá, quando eu estava no quarto, lá no meu PC Gamer, lá fazendo aquelas 2 empresas com medo, até o momento agora que eu estou aqui, a gente está aqui no Bairro Exposição, numa sala top ali com os funcionários e tal, e liberei lá a sala do meu pai para ele, né, alugar. Agora ele pode alugar. Pode alugar. Você entregou a chave lá. Ainda bem que ele não me cobrou, né, os meses que eu fiquei lá. Os 2 anos que eu fiquei. Os 2 anos que eu fiquei lá. E, cara, gratificante, assim. Eles falando um pouco do que eles avaliaram no escritório, assim, sabe? Eles foram numa pegada muito digital, que hoje o escritório tem esse perfil digital, que a gente trabalha com aplicativo, software, recebe documentação digital, atendimento WhatsApp e tal. Eles também avaliaram muito a questão se a empresa ela como é que se fala? Quando ela ajuda o meio ambiente, ela é... ESG? Não, de sustentabilidade. Sustentável. Se a empresa é sustentável. Então, como a nossa empresa ela tem esse perfil digital, ela tem, ela ocupa 30% de papel do que deveria ter no escritório tradicional. Sim. Então, ela é bem sustentável e também a gente tem algumas doações que a gente faz para entidades carentes aqui em Caxias. A legal. PAI, IAPC, da criança com câncer, até Médicos Sem Fronteiras, que é uma instituição mundial, a gente eu tenho um valor destinado a isso. Legal. Em forma de retribuição ao universo mesmo, né? E essa pegada sustentável com a pegada da tecnologia, eu acho que a prefeitura contou bastante ponto assim, para mim ganhar o prêmio. Claro, toda a questão do trabalho contábil, enfim, do serviço bem prestado, óbvio, mas eu acho que essas 2 pegadas aí... E eu fiquei muito feliz, muito contente. E foi a primeira vez que eu participei, já ganhei, né? Porque eu vi que quando eu fui lá, vários caras... Pela 3ª vez eu consegui ganhar, os caras falando lá. Consegui melhorando os pontos, né? E eu, assim, de cara, então... Foi de primeira. Gostei bastante, assim, e o troféu tá lá no escritório. Tá lá. Sempre que eu chego, eu dou uma olhadinha pra ele, assim. Chega lá, valeu a pena. Chora um pouco e segue o dia. É isso, né? Valeu a pena. Tu tocou agora no assunto que vocês tratam a contabilidade de uma maneira bem digital, né? Sim. Como que vocês fazem essa contabilidade digital? Vocês enviam a DRE por WhatsApp? Como é que funciona? Né? Cara, é mais ou menos isso. Na verdade, assim, como é que eu tive essa ideia? Na verdade, a ideia nada se cria, né? Tudo se copia, na verdade. Certo, tudo se adapta. Né? Se adapta. Que momento. E, cara, eu vi em São Paulo, eu assinava aquela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E eu lia ela e eu vi uma reportagem lá de um escritório de contabilidade digital, Contabilize, um escritório de São Paulo. Foi o pioneiro, um dos pioneiros na contabilidade digital. E, cara, tava com, gráfico tinha toda a matéria lá na revista de clientes e faturamento desse escritório, assim, ó,
triplicando a cada mês. E depois, lendo a reportagem, os proprietários do escritório eram 2 engenheiros, nem eram contadores. Cara, que isso? O que eu tô fazendo com o meu? Que isso, E aí eu comecei a dar uma olhada melhor nesse assunto e... Inclusive, essa contabilidade digital, como ela funcionava? Tu entrava no site dessa empresa e fazia tudo por ali. Fazia o upload dos documentos, eles faziam a contabilidade e te mandavam as guias e os balancetes através de uma plataforma ali, do próprio site. Só que teve o conselho contábil e os contadores em si tiveram uma resistência muito grande. Criticaram muito essa empresa porque ela cobrava um valor absurdamente baixo de mensalidade. Tipo, uma empresa, por exemplo, que custasse R$500 de mensalidade, eles faziam por R$80. E por isso, talvez, que eles conseguiram captar muito cliente muito rápido. Então teve uma resistência muito forte dos contadores na época, mas eu resolvi tirar o lado bom dessa história, sabe? Eu pensei assim, cara, eu acho que se nós misturar a parte digital com a qualidade do escritório tradicional, eu consigo cobrar um valor legal para o cliente e eu consigo prestar um serviço meio que digital e também presencial. Sim. Então eu resolvi pegar essa parte e levar lá para a Conscience. Que legal. Então como que funciona hoje a Conscience? A gente tem investimento em software. Por exemplo, meu software é todo na nuvem, não tem servidor, não tem nada. Então meus funcionários, eles podem fazer a contabilidade. Hoje eu posso ter 50 funcionários home office, se eu quiser. Depois eu investi nessa parte de recebimento de documentos. Todos os meus clientes levavam documentação impressa, malotezinho lá e tal, com os papéis. Hoje eu tenho ainda esse cliente, mas eu tenho a possibilidade de fazer o upload dos documentos no site. Numa plataforma. Aí nesse site ele faz o upload e me manda os documentos. Pode ser foto dos documentos ou escaneado, enfim. Eu recebo esses documentos e também mando para o cliente nessa plataforma. A documentação toda da empresa. Então, toda a parte da documentação da empresa. Nessa plataforma também tem um calendário fiscal. Quando ele acessa, tem um calendário com os vencimentos dos impostos para ele não esquecer. E ali ele acessa o balancete da empresa, o DRE, as guias da folha dele de pagamento. E ele tem também essa plataforma em aplicativo. Então, ele pode estar lá na praia e ver a folha de pagamento ou o balancete da empresa. Entendeu? E sempre, depois o que eu acabei investindo? Eu investi também nessa parte do controle interno do escritório, onde eu tenho esse software que eu comentei antes de gestão das tarefas internas, que eu tive que fazer isso. Atendimento WhatsApp, que agora a gente está colocando algumas tarefas de inteligência artificial. Então, por exemplo, assim, o cliente coloca, quero atualizar a guia de imposto tal. O software mesmo vai entrar no sistema, atualizar a guia para dar, ele vai pedir para que dia de vencimento e tal. Ele vai mandar o PDF da guia para o WhatsApp sem nenhum funcionário meu entrar em contato com o cliente. Caraca. Então, essa é uma ferramenta que está em teste ainda, mas que em breve vai estar disponível. Então, várias tarefas como demonstrativo de faturamento, que muito cliente pede faturamento da empresa para, às vezes, obter um crédito no banco ou atualizar o limite do cartão da empresa, né, de crédito. E, cara, como é que era antigamente? Ia lá um funcionário, imprimia o demonstrativo de faturamento, o contador assinava e o cliente ia lá no escritório buscar o papel, porque tinha que ser assinado ou digitalizado, enfim. Então, hoje, vai ter também uma ferramenta do tipo, preciso de um demonstrativo de faturamento. Qual o período ele vai pedir? E aí o próprio inteligência artificial, o WhatsApp, vai acessar o sistema na nuvem do escritório, vai emitir o faturamento assinado por mim, que vai ter uma assinatura minha já dentro do sistema, e vai mandar o demonstrativo de faturamento assinado sem ninguém saber lá no escritório. Meu Deus. Sem envolver ninguém. De forma bem rápida. Então,
Hoje o que o cliente quer é isso, né? Ele quer agilidade. Quer resolver, praticidade. E até liberdade, Tô aqui no banco, tô aqui no caixa eletrônico, vou falar com o meu gerente. Já vou lá em cima, pensei em fazer um crédito, já vou pedir o faturamento, já chega na hora. Tipo o balancete também. Não precisa, vou ter que voltar, vou ver com o meu contador, entendeu? Então é praticidade e confiabilidade, porque toda a documentação que está lá no escritório que eu recebo por upload, ela fica numa nuvem criptografada nas normas da LGPD, enfim, por 1000 anos lá, entendeu? Tem não sei quantos tera de espaço. Então tem toda essa... o cliente vai passar por uma auditoria, eu não preciso ir lá no arquivo morto, pegar aquelas caixas cheias de teia de aranha, catar documento, nem sei se existe documento. Ali tá tudo em pastinha na nuvem, né, cara? Posso pegar lá 2016, dar 3 cliques, entrar nos PDF lá, ver. Então, isso veio para mudar, não tem volta. Acho que o escritório de contabilidade hoje ele tem que estar olhando esse lado aí. Ele tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar ao mercado. Com certeza. E hoje, se tu pudesse dar uma dica para um empreendedor, seja ele da área de contabilidade ou seja de qualquer outra área, que dica que tu daria? Olha, a dica que eu daria para um empreendedor que está começando ou quer empreender seria primeiro planejar o negócio, planejar o próprio negócio, no mínimo 1 ano de planejamento. Interessante, né? Buscar bons profissionais para orientá-lo. Então, eu acho que um contador e um advogado são profissionais que devem andar junto nesse momento, nessa escolha, junto com o empresário, e acreditar no negócio. Eu acho que tem um real sentido em estar abrindo aquele negócio. Eu acho que tem que ter um sentido particular nisso, né? Um propósito, vamos dizer assim, de vida, porque desde o momento que eu abri o escritório, desde o momento que eu fiz o técnico em contabilidade, que eu despertei o interesse em ajudar o empresário através de análises, em ajudar a empresa a ter mais lucro, lá quando eu desisti da faculdade de Direito, eu acabei tendo um propósito. E esse propósito que me fez ter a fé para seguir nessas dificuldades no início ali. Não tenho RH, não tenho fiscal, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, vou conseguir. Então, assim, o propósito tem que ser um propósito acima do valor financeiro, porque o início vai ser difícil. Entendeu? Então, eu acho que a partir do momento que tu tem um propósito, bons profissionais para te orientar, eu acho que tem tudo para dar certo. Perfeito. Tem tudo para dar certo. Com certeza. Com certeza. Maurício, muito obrigado por participar. Já acabou? Foi top. Agradecemos a tua participação. Obrigado. Eu diria nesse pouco momento que a gente ficou aqui que tu não é um contador, Maurício. Tu é um líder. Obrigado. Tu acaba descobrindo... Procura ser mais. Tu acaba descobrindo, mesmo que sem querer, essa habilidade. Acho isso muito interessante, porque tu começou como um contador e tal, mas tu se descobriu como um líder, como um gestor. E para quem vê um podcast, é sobre um escritório de contabilidade. A gente não falou nada de contabilidade. A gente falou sobre a tua carreira, sobre gestão, sobre empreendedorismo. E isso é muito interessante. Então eu te agradeço muito pelo teu tempo aqui. Quero te pedir, se tu quer deixar Instagram, quer deixar alguma coisa pro pessoal seguir, fica bem à vontade. Site. É o teu momento. Claro, muito obrigado aí. Então, assim, pessoal, o Instagram do escritório é @consense, com C depois S. Né? Perfeito. O site do escritório é www.consense.com.br. A gente tem Facebook também da Consense, tem LinkedIn da Consense. E em breve um canal do YouTube também, com assuntos aí da área fiscal, né? Que legal, que bacana. Legal. Para quem quiser pegar, vai estar tudo na descrição aí e acessar. É isso. É isso. Muito obrigado, Maurício. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o like, se inscreve, segue a gente no Instagram, segue o Maurício no Instagram, a Consense. E é isso. E é isso. Muito obrigado. Valeu.